Sem perca de tempo, vamos à lição de domingo, 2 Reis, capítulo 19. Você está com o pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma lição, mais uma exposição bíblica, que será o texto básico da nossa lição, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Começa assim, 19:1. Quando o rei Ezequias viu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Aí nós vamos contextualizar com o livro do profeta Isaías. Capítulo 37, versículo 1. Tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Mais uns detalhes. Rasgou as suas vestes, se cobriu de saco. Hoje o governo assina calamidade pública, algo ruim que foge do controle do governo. Mas nessa época se cobria de saco, literalmente de saco. Calamidade pública. Era assim que se fazia no passado. Nós temos alguns líderes que se cobriram de saco. Josué, Davi. E nós temos aqui agora o rei Ezequias. Se cobrir de saco também, humilhação, dependência única de Deus. É um gesto de humilhação, de dependência de Deus. Então o profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, dá esse detalhe, que ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Ele entrou na casa do Senhor. Então, quando o rei Ezequias ouviu isto, todos os dois textos traz essa mesma narrativa. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou suas vestes. Todos os dois, tanto em 2 Reis como no profeta Isaías. Tendo ouvido isto o quê? Isto o quê? Nós vamos contextualizar, vamos voltar ao capítulo 18, para a gente ver o quê? O que é isto? O que estava acontecendo para o rei se cobrir de saco? Tinha que estar acontecendo uma coisa terrível, uma calamidade pública, algo que fugiu do controle do governo. Nesse sentido, ele se cobria de saco. Então nós vamos ver o que fugiu do controle do rei Ezequias. Já estudamos o capítulo 18, mas vamos contextualizar no capítulo 18. Olha só. Depois disto, vamos ver em 2 Crônica 32, 9. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enquanto estava diante de Laquis, com todas as suas forças, enviou seus servos a Jerusalém, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, aí, encabeçado por Rabizaque, que era o cabeça desses homens, que o rei Senaqueribe já tinha tomado algumas cidades fortes. Diz uma crônica de Senaqueribe que foi achada, tomei de Ezequias 46 cidades fortificadas e o encurralei, o prendi como um pássaro em uma gaiola. Era essa situação que o rei Ezequias estava. No contexto anterior, ele deixa de pagar imposto para Senaqueribe, depois ele se humilha, pequei contra ti, manda o rei cobrar, o rei cobra o imposto, ele manda mais, ele arranca os utensílios, ouro, muito ouro da casa do Senhor e manda mesmo assim, quando ele está cercando a Laquis, que é uma cidade fortificada, foi achada as ruínas e tinha uma muralha dupla, certamente ali reinou algum dos reis de Judá, que passou antes de Ezequias, pode ter sido escolhida como capital de um dos reis de Judá. Então Judá tinha muitas cidades fortificadas, muradas com ferrolhos, cadeados, portões, e o rei estava cercando, sitiando essa cidade, que nas escavações arqueológicas, me parece que ela tinha uma muralha dupla, muito fortificada. Então ele estava ali com o exército, cercando, não sei há quanto tempo, mas o cerco estava fechado contra aquela cidade de Judá. E de lá, ele manda esses mensageiros até Jerusalém, até Ezequias. Ele já está em Judá, cercando uma das cidades fortificadas, então ele manda os mensageiros para Ezequias, para afrontá-lo. Então esse é o depois disso.
Então deu para entender? Senaqueribe está cercando uma cidade fortificada e de lá, segundo o texto de 2 Crônicas 32:9, ele manda mensageiros para afrontar o rei Ezequias. Então nós temos no texto do capítulo 19 o teor dessas mensagens. Ou melhor, no capítulo 18, nós temos o conteúdo dessa mensagem que foi mandado para Ezequias, lá em Jerusalém, bem próximo. Eles estavam certamente bem próximos, porque eles já estão no reino de Judá, eles estão no reino do sul, estão tomando cidades fortificadas. E aí ele manda essas mensagens. E qual o teor dessa mensagem? Não é que o rei Ezequias confiava no Egito. Quem confiou no Egito, fez acordo com Ezequias, fez acordo com o rei do Egito, foi Oséias, que já tinha sido levado para o cativeiro. Mas Ezequias não tinha nenhum acordo com o Egito, ainda mais depois que ele soube que Oséias fracassou. Mas a mensagem estava esse teor. Por que você confia no Egito, aquele bordão de cana quebrado? Ou seja, menosprezando o Egito como se fosse uma coisa qualquer. O rei da Assíria está mandando essa mensagem para Ezequias. Então nós temos Ezequias lutando, não é contra um reino, é contra um império. O império da Assíria. Um império cruel, um império terrível, que mesmo Ezequias, o rei Ezequias se humilhando, voltando a pagar impostos, eles não quiseram saber. O mensageiro veio e começou a falar várias coisas no versículo 21. Estás confiado nesse bordão de cana quebrado, que é o Egito? Se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito. Se porém disseres, no Senhor confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo, ajudai a Jerusalém perante este altar, adorareis em Jerusalém? Aí ele é muito inteligente, o tal de Rabizaque, mas ele desconhece o Deus sem rosto. Ele está dizendo aqui que Jerusalém está sem Deus, porque Ezequias quebrou todos os altares, todos os ídolos, todos os deuses. Então, Ezequias quebrou o vosso Deus. Está comparando ao Deus dos céus, Deus que é espírito, como um boneco que se quebra. Dizendo... Aí ele continua aqui, se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altares Ezequias tirou, dizendo, ajudai a Jerusalém perante este altar, adorareis em Jerusalém. Aí ele vai afrontando. Se tiverem 2.000, eu dou a vocês 2.000 cavalos. Se vocês tiverem 2.000 cavaleiros para montá-los, ele vai afrontando a Ezequias. E são muitas afrontas. Porventura terei eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse, sobe contra esta terra e a destrói. Aí eu não sei se ele está aqui com ironia ou se Deus realmente usou um profeta para falar com ele, com a Síria. Não sei, ele está dizendo. Aí ele estava falando na língua deles e os três que Ezequias mandou entre ele um escrivão que escreveria todas as palavras de Rabizaque para levar ao rei. Tinha que ter um escrivão ali no meio. E está falando com aquela eloquência, devia ser, né? Falando alto, gritando para o povo que estava lá dentro dos muros, ou em cima dos muros, ouvissem, como ouviram. Eles pediram, fala na língua de vocês, porque a gente conhece, não fala na nossa. Ou vocês acham que o meu Senhor mandou mensagem particular? Não, é para todos. Aí vem a ironia, a mentira, que levaria o povo de Jerusalém para uma boa terra, que emana leite e tem mel, e aquela conversa para que eles se rendessem ao rei cruel da Síria. Então, amados, é nesse contexto que o rei, ele
vai à casa do Senhor, se veste de saco, como damos início no capítulo 19, versículo 1. Olha só a arrogância desse homem. Versículo 29 do capítulo 18. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos podereis livrar da minha mão. Ou seja, Ezequias está enganando vocês. Nem tampouco faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Afrontas em cima de afrontas. Aí ele está dizendo, sai a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da sua cisterna. Aí está dizendo que vai dar uma boa terra de trigo, de mosto, enfim. Até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa. Aí a terra de bom trigo, de pão, de vinho, de azeite, de oliveira, de mel. Aí aqui ele se enrola no versículo 33. Porventura os deuses das nações puderam livrar a cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Aí ele vai citar nações monstruosas que foram destruídas pelo rei da Síria, nações grandes, como Jerusalém, Judá, o reino do sul. Israel já foi praticamente um império na época de Salomão. Então ele está falando aqui de nações grandes. O que é feito dos deuses de Amate, de Afar, de Aspad, que são feitos dos deuses de Sefarvaim, de Ena, de Ivã? Porventura livraram Samaria da minha mão? Aí ele coloca aqui os deuses de Samaria, que foi levado para o cativeiro. Então ele não tem noção de quem é o Senhor. Ele cita aqui os deuses de Samaria. Realmente, lá no Reino do Norte, antes de ser levado para o cativeiro, eles adoravam os deuses, os ídolos. Baal, uma sessão de idolatria. Não tinha limite. Cada deuses com as suas ocupações, com as suas prerrogativas. Então, por isso eles foram levados para o cativeiro, porque substituíram o Senhor pela idolatria. Foram levados para o cativeiro. Aí, dentre todos os deuses da terra, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre a Jerusalém da minha mão? Aí já complicou para eles. Porque eles compararam o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, que deu a vitória a um dos reis de Israel, do reino do... Agora me falha a memória se é do reino do norte ou do reino do sul. Sei que ele veio contra o rei com 1 milhão de soldados. E Deus deu vitória. E aqui ele está se equivocando, comparando Deus com os deuses. Comparando Deus com objetos, obras, feitas de pau, de madeira, de barro, de ouro, enfim, seja lá o material que for. Ele está cavando a sua ruína. Comparando Deus com os deuses. Então é isso aqui. É isso aqui que acontece, que faz o que está aqui no versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Quando ele ouviu as afrontas. Aí, qual o próximo passo? Ele já tinha tomado várias providências contra o rei da Síria, estudamos no 18. E agora qual é o próximo passo? Ele entra na casa do Senhor, mas o rei Ezequias tem o privilégio de ter um profeta ao seu lado, alguém que fala com Deus. Lembra que Saul foi buscar um profeta? Saul não tinha profeta. Por quê? Ele não ouvia a voz de Deus. Ele fazia o que dava na telha. Então, na hora do aperto, na hora da guerra, o profeta que tinha estava do lado de Davi. Saul ficou enrolado. E ele foi invocar os espíritos. Enfim, foi aquela situação terrível. Mas o rei Ezequias, ele tem um profeta. Ele
obedece o Senhor. Ele restabelece o culto. Ele está fazendo tudo direito. E por ele estar fazendo tudo direito, ele deixou de pagar imposto ao rei da Síria. Ele prosperava onde quer que ele ia. Porque ele restabeleceu o culto. Falar em restabelecer o culto, como está teu culto? O profeta de Deus tem acesso a você? Esse é um privilégio que o rei tinha. Ele tinha acesso, o profeta tinha acesso a ele e tinha acesso ao profeta. Isso é muito importante. Uma das coisas hoje, para você ver se Deus está recebendo o seu culto, o culto naquele tempo, o que acontecia no altar? A oferta era queimada. E em alguns episódios, o Senhor recebendo a oferta, recebendo aquele culto, aquela adoração, ele enviava fogo do céu e lambia, queimava o altar. E hoje, a gente sabe quando Deus está recebendo o culto. O nosso culto é quando o Espírito Santo ele queima, ele aquece o nosso coração. Nós sentimos a graça de Deus, nós sentimos o perdão. Aleluia. E se você não está sentindo seu coração se aquecer, está sentindo angústia, tristeza, solidão, o céu está de bronze, é porque você está longe de Deus. Que geralmente o Senhor faz arder o nosso coração, o Espírito Santo. Deus recebendo o nosso culto, nos alegrando, purificando, perdoando. Isso é muito gostoso. Então o rei Ezequias ele tinha acesso ao profeta. O que ele vai fazer? Enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sábina, o escrivão, e os anciões, 2 sacerdotes cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Enviou, ouviu, esses aqui ouviram a mensagem, e agora eles vão lá no profeta, o escrivão vai também, porque ele tem que escrever o que o profeta vai dizer. Ele vai. E todos confiados no Senhor, o que Ezequias disse para o povo e para esses homens é que não desse uma palavra aos oficiais de Senaqueribe. Isso deve ter feito eles refletirem, porque o silêncio fala muito alto. Às vezes, nós alimentamos um problema com a nossa boca, com as nossas palavras. Mas quando nós paramos de falar, o outro lado tem a oportunidade de refletir, de pensar. Então, meia tantas afrontas, o rei Ezequias disse: silêncio. Não responde a eles nenhuma palavra. E o que eles mandam é o silêncio. E a mensagem que o rei Ezequias envia para o profeta Isaías: são dias difíceis, dias de angústia, dias terríveis, dia de blasfêmia, porque os filhos chegaram a parte e não há forças para dar luz. Ou seja, só Deus, só uma intervenção divina, como existe a intervenção do homem em um parto. Só Deus. Dor, angústia. Bem pode ser que o Senhor tenha ouvido todas as palavras de Rabizaque. Essa é a mensagem que Ezequias está mandando levar ao profeta. Que o rei da Síria enviou para afrontar o Deus vivo. E responda às palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Faze, pois, a oração pelo resto que ainda fica. Por que ele está dizendo o resto que ainda fica? Senaqueribe havia tomado 46 cidades fortificadas de Ezequias, de Judá. Imagine você cercado, recebendo mensagem de um império que vai vir e vai te destruir. E vai fazer você beber as fezes, comer as fezes, beber a urina. Essas eram teor, os altos da ameaça, terríveis. Versículo 5, eles partiram. Partiu o escrivão, partiu o mordomo, e foram até o profeta Isaías. No versículo 6,
não temas as palavras que ouviste. Assim vocês vão dizer a Ezequias, não temas as palavras que ouviste, ou seja, não tenham medo. Não se deixem intimidar, não tenham medo. Eis que meterei nele um espírito. Versículo 7. E ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Isso é que Deus está dizendo lá. Está lá três mensageiros, entre eles um escrivão, um mordomo, falando com Isaías, e Deus agora está falando, meterei neles um espírito. Assim diz, não temas as palavras que ouviste, as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que metereis nele um espírito, e ele ouvirá uma nova. E voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Aí Isaías está dando a mensagem. Aí no versículo 8. Voltou Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque soubera que o rei havia partido de Lax. Então Deus já os tirou dali, eles já partiram para guerrear contra outro país. Eles já não estão mais cercando Lax. A Bíblia não dá detalhes se chegaram a tomar, mas dá-se a entender que não chegaram a tomar. Partindo de Lax, que era uma cidade fortificada de Judá, ele foi contra Líbina, um outro exército, uma outra nação, foi lá guerrear, e de lá ele manda mais afrontas para Ezequias. E o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, e tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane, teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. E foi isso que Ezequias falou para o povo lá dentro dos muros de Jerusalém. Não temas ao rei da Síria. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus de Judá. E ele está assim, tentando desarticular o exército, o povo, mas o Senhor foi com Ezequias. O povo já estava cultuando a Deus, já tinha feito a Páscoa, já estavam sem os ídolos cultuando a Deus, e Deus era com Ezequias. E o povo confiou nas palavras de Ezequias. Também, eu acho que não tinha para onde correr, com certeza não tinha. Aí ele vai enfatizando, destruindo totalmente. Eis que já tens ouvido que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu serias poupado? Então aqui ele já está irado ao ponto de ameaçar destruir Jerusalém totalmente. Porque do reino do norte, ele não destruiu, foram levados cativos. A gente vê em 2 Crônicas 30 que ficou ainda muita gente lá. E aqui também, depois dessa guerra aqui, o povo vai a Jerusalém, enfim, tem acesso. E aí a gente vê isso aí, mas ele está ameaçando destruir totalmente o Reino do Sul. Todas as terras, destruindo-as totalmente, tu serias poupado? Ameaça, já assim, um tom bem alto. Porventura os deuses das nações a quem meus pais destruíram puderam livrar? Aí ele vai descrever aqui várias nações. E de novo, a ameaça. O que é feito de Amate, de Asped, do rei da cidade de Sefarvaim, de Enã e de Iva? Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos do mensageiro, e tendo lido, subiu à casa do Senhor. Agora,
Primeiro ele disse para o povo: o silêncio. As interrogações: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E a resposta era: silêncio. Silêncio é uma resposta perturbadora, mas a resposta de Ezequias foi o silêncio. Então Ezequias pegou novamente a carta. Ele está indo, agora ele saiu de Sitim, está indo para guerrear contra outra nação, o rei da Assíria, e mandou carta. Ele mandou essa carta para Ezequias, com as mesmas coisas, só subiu um pouco o tom das ameaças. E tipo assim: deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimoso. Se rende. Quem você pensa que é? Ele não tem noção de quem é o Deus de Ezequias. Está perdido no tempo. Tem noção de quem é o Senhor. Aí Ezequias recebeu as cartas, subiu, estendeu perante o Senhor, diz a palavra. Ele já tinha ouvido o profeta dizer: não tenha medo. Então ele pega essas novas afrontas e estende perante o Senhor. Quantas vezes nós perdemos tempo discutindo, brigando, gritando, perdendo a linha, dando lugar à ira, com o próprio adversário, o próprio Satanás, usando as pessoas para nos desequilibrar emocionalmente, moralmente, em todos os aspectos das nossas vidas. Quantas das vezes o inimigo usa pessoas para nos afrontar, e nós levantamos o tom, e não se damos conta, não buscamos de Deus o discernimento, para saber que por trás daquela pessoa está o adversário falando na sua boca. E contra esse inimigo, que é o adversário, a gente não discute com ele biblicamente. É o Senhor que te repreenda. A gente pega as afrontas, assim como Ezequias está fazendo, estende perante o Senhor, e o Senhor é que nos dá vitória. Essa guerra não é nossa. Ou seja, essa guerra contra a carne e o sangue não é nossa, é do Senhor. Nossa guerra é oração, em oração, jejum, santificação, que é contra as potestades do inferno. Então Ezequias ele tem esse discernimento, ele se prostra diante de Deus e apresenta as ameaças. Estende a carta. Lembra que o escrivão estava lá escrevendo? Então, estava lá aqueles pergaminhos. Ezequias estende perante o Senhor. Não que o Senhor não tivesse visto ou ouvido. Não. É porque é necessário nós clamarmos aos céus. Foi dito pelo rei Salomão: Senhor, não, o Senhor disse a Salomão: desde agora, os meus olhos estarão sobre este lugar, os meus ouvidos atentos ao clamor que se fizerem neste lugar. A gente está falando da casa do Senhor, onde realmente voltou a ser a casa do Senhor. Lembra quantos dias levaram para limpar aquela baboseira de Acais, do pai de Ezequias? Foram vários dias. E a casa está limpa. A glória de Deus tinha voltado a habitar em Jerusalém. O altar está aceso. As lâmpadas do templo estão acesas. Os sacerdotes estão zelando. Deus está ali por causa da obediência. Estende as cartas perante o Senhor. Convicção que Deus está ali. Então Ezequias começa a sua oração. Interessante que ele começa exaltando o Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus em todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Começa a engrandecer o Senhor. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vem. Parece que ele está lembrando da oração de Salomão. Ou melhor, do que Deus prometeu a Salomão.
sobre os olhos e os ouvidos estarem sobre aquele lugar, sobre aquele templo. Ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Amados, quem perseguir a nós está perseguindo o Senhor Jesus, o Rei da Glória, aquele que lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mas desde que o nosso culto esteja alinhado com a vontade de Deus, desde que o Deus Espírito Santo esteja ardendo sobre o altar, que é o nosso coração. Então quem tocar em nós está tocando em Deus. Isso que aconteceu. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras. Imagine, nações e as suas terras. Ei, tira o povo daqui, joga para lá e arranca tudo, leva tudo, fruto da terra. E era assim. Aí outra coisa que os reis da Síria estavam fazendo, que Ezequias denuncia aqui nessa oração: e lançando os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mão dos homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Por isso os destruíram. Destruíram os deuses das nações. E estão pensando que vão destruir o Deus de Jerusalém, Criador dos céus e da terra, aquele que as nações do mundo é como uma gota de água num balde. Aquele que está sentado sobre o círculo da terra, diz as versões antigas, mas na versão atualizada, Deus está sentado sobre o globo da terra. Aquele que mede as águas do oceano na concha da palma das suas mãos. Quem pode contra esse Deus? Que é invisível, mas é real. Aquele que se manifesta através do terremoto, do trovão, que faz a carne do homem estremecer. Aleluia. O rei da Síria está perdido. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Acabou a oração. Quem é o Deus? Essa era a interrogação de Senaqueribe. E a resposta era o silêncio. Não fala não. Não fala não, escuta mais. Cuidado para não discutir com o adversário. Cuidado. Ele usou Pedro do lado de Jesus. Porque nós somos... Nosso cérebro tem dois lados, razão e emoção. E Pedro entrou na emoção. Senhor, jamais isso te acontecerá. Porque Jesus vinha dizendo que seria levado pelos homens, que aconteceria a sua crucificação, o seu martírio. E Pedro, jamais isso te acontecerá. Jesus, para trás de mim, Satanás. Silêncio. Silêncio. Cuidado para não discutir com o adversário. Essa tática de guerra aqui foi muito importante. É uma lição para nós. Ele acabou a oração. Quando ele acaba a oração, não sei quanto tempo passa. Aí a gente não sabe quanto tempo se passa aqui depois da oração. Aí acabou a oração, agora o Senhor atende a oração de Ezequias. A partir do versículo 20, o Senhor manda dizer a Ezequias e fala a respeito do rei Senaqueribe. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, rei da Síria. Eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem de Sião te despreza, te escarnece, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Aí Deus já está se referindo ao rei da Síria. A quem afrontar-te, blasfemar-te, contra quem alçar-te a tua voz e ergueste os teus olhos ao alto.
contra o Santo de Israel. Já está, essa aqui já é uma mensagem ao rei, a respeito do rei da Síria. Não sei se Ezequias mandou. Por meio de teus mensageiros afrontar-te ao Senhor, disseste, com a multidão dos meus carros subi aos altos do monte, aos lados do Líbano, cortei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, entre as suas mais distantes pousadas, no bosque do seu campo fértil. As invasões, o que eles tinham feito às nações. Cavei e bebi águas estrangeiras, sequei todos os rios do Egito. Deus está dizendo que eles estão fazendo a lenha. Mas interessante, olha só o versículo 25, olha o que Deus vai dizer. Olha só. Porventura não ouviste que já há muito tempo determinei, olha só a presciência de Deus, determinei isto e já desde os dias antigos planejei? Tudo que ele está fazendo, ele está achando, ele está se sentindo Deus. E era tudo plano de Deus. Ele está cumprindo o plano de Deus e se sentindo um Deus. Um pobre coitado. Desde os dias antigos o planejei. Agora, porém, o executei para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a montões e a desertos. Eu te escolhi, rapaz. Você está fazendo o meu serviço. Você está trabalhando para mim. Eita, isso é muito forte. Tem uma palavra na Bíblia que diz quem... Eu me esqueci a palavra, mas não sei se é quem martirizar um cristão está prestando um serviço a Deus. Tudo está no cronograma de Deus, nada foge. Tudo que está acontecendo, teu líder está errando, Deus está permitindo. Não entra nessa de querer chamar atenção, de querer mudar as coisas, achar que você, que está todo mundo errado, você está certo, você está errado é porque Deus está permitindo. Ou você não crê que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Você não crê que a vontade soberana de Deus é a vontade permissiva. Na vontade soberana, Herodes morreu comido de bicho. No mesmo instante, os bichos vieram comendo Herodes de dentro para fora. Crê em Deus na sua totalidade? Eu não creio. De ver as coisas erradas, fica desesperado. Tem gente que fica desesperado. Faz a sua parte. Cuida do seu altar, do seu culto, da sua adoração, da sua comunhão, da sua santificação. Deixa o líder com Deus. Se tiver errado é com Deus. O líder é com Deus. Que interessante, né? É o versículo 25. Desde os dias antigos planejei, agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a montões de desertos. Você não passa de meu servo, rapaz. E o rei da Síria se achando. Por isso os moradores delas tiveram pouca força. Até a força vem de Deus, já falei aqui, um exército pequeno venceu um exército de 1 milhão de homens. Por isso os moradores dessas nações que foram abatidas pela Assíria, tiveram pouca força, ficaram pasmados, confundidos, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, como o feno dos telhados que se queimam antes de amadurecer. Deus coloca terror, coloca espanto, coloca medo. Não foi assim com Israel quando adentrou a terra prometida? Terror, o medo ia diante deles. Foi assim. Aí Deus está dizendo para o rei da Síria, eu conheço. Versículo 28. 27. Eu, porém, conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar, como bem, como o teu furor contra mim. Te conheço. Se achando grande. E Deus está dizendo, eu te conheço, rapaz. Você não está com nada. 28. Por causa do teu furor contra mim, por causa da arrogância que subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste.
Será que essa carta foi enviada a ele, essa mensagem? Não sei. Não sei se Ezequias enviou essa mensagem para o rei da Síria. Olha aqui no versículo 29. Aí Deus volta a falar com Ezequias. Isto te será por sinal. Este ano comereis o que nascer de si mesmo. E no ano seguinte, daí proceder. E no ano terceiro semeai, e comei, plantai vinho, e comei os seus frutos. Pois o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes por baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião, que escaparem, o zelo do Senhor fará isto. Versículo 32, muito importante. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, não lançará nela flecha, nem alguma flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueiras. Alguns estudiosos, eu também acredito, que Jerusalém não chegou a nem ser cercada, sitiada, como foi Samaria, a capital de Israel, do Reino do Norte. Certamente os soldados tinham algumas barreiras de Síria por ali, mas não chegou a ser sitiada. Embora o texto diz que eles vieram contra Jerusalém com grande exército, mas, segundo dá para entender aqui, nesse finalzinho aqui, nessa palavra do Senhor, que eles não chegaram a ser cercados, como foi Samaria, que ficou cercado por cerca de 3 anos. Lembra, na época do rei Oséias? Então, enfim, a gente não tem como definir isso aqui, porque a gente nem consegue colocar tudo que está aqui, estudando em Isaías, 2 Crônicas, 2 Reis, em ordem, dizer isso aqui vem antes disso, isso aqui vem depois. Enfim, temos que estudar com muita cautela, muita prudência, para não atropelar as coisas. Mas alguns estudiosos acreditam que Jerusalém não chegou a ser cercada, a não ser posteriormente ela será cercada pelo exército do Império Babilônico, onde eles serão levados para o cativeiro, Daniel e os seus 3 amigos. Mas depois disso aqui levou mais de 100 anos até Jerusalém cair. E não foi aqui, não foi no reino de Ezequias. Não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Agora sim, não entrará, diz o Senhor. Deus falou, está falado. Quem é o Deus que vai livrar Ezequias das minhas mãos? Isso era uma noite, já era de noite, quando Ezequias recebe essas orientações do Senhor. E naquela mesma noite, a Bíblia diz, Deus olha para os anjos e diz para um deles: vai lá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos Círios. Eles estavam lá no arraial dos Círios, no acampamento, acampados. O anjo foi lá, feriu 185 mil deles. E levantando-se os sírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou para Nínive, que era a capital da Assíria. Voltou e lá ele foi morto. Versículo 37. Quando estava adorando na casa do seu suposto Deus, ele ainda teve ainda continuou incrédulo.
Foi lá para casa do seu suposto Deus adorar. E morreu, foi morto pelos seus filhos. Seus filhos o mataram à espada, justamente como Deus havia dito. E aí, amados, também tem algumas traduções, por exemplo aqui, nessa tradução aqui, ó. Levantando-se os sírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Levantando os sírios pela manhã cedo. Que sírios eram esses? Devia ter, eles estão no arraial, devia ter mulheres, jovens. E algumas traduções dizem que matou todo o exército, outras não, que matou, outra tradução diz que matou só os capitães, os maiorais, os soldados fortes, aqueles franginim, insignificantes. O anjo deixou, não matou todos, literalmente todos, até porque um império não ia ter só 185 mil soldados. Então, dá uma olhada, dá uma pesquisada aí. Algumas traduções dizem que matou só o anjo fez uma escolha. Em outra tradução diz que foi todo o exército. Então, eu prefiro acreditar que foi só os graúdos do exército. É porque o império não ia ter só 185 mil soldados, mas quebrou o exército. Quebrou o exército e veio a decadência do império assírio. Aí Deus levantou quem? A Babilônia. E a gente vai chegar lá ainda nesse estudo. Então aquele abraço, Deus abençoe, até a próxima.